Olha, é cada sacrifício que faço por esse canal, viu? Sim, já assisti Blonde e te digo, esse filme é muito torturante, por diferentes motivos. E nenhum é no bom sentido. Sinceramente, terminar esse filme pra mim foi quase uma tortura e só terminei mesmo porque precisava para fazer a análise. Então, se você já assistiu o filme e gostou, por favor, me conta nos comentários por que você gostou desse filme. Eu tô muito curiosa para compreender um ponto de vista diferente do meu. Esse filme parece ter sido feito para chocar quem assiste e não necessariamente para contar alguma verdade acerca da vida de Marilyn Monroe ou do legado dela. E certamente Blonde está muito longe de ser um filme biográfico de uma das maiores lendas do cinema. Possivelmente, esse é um dos filmes mais polêmicos do ano. Desde o anúncio de estreia dele, ele estava sendo bastante comentado por conta do teor perturbador dele. O projeto estava nas mãos do Andrew Dominik desde 2010 e só agora viu a luz do dia por meio da Netflix. A trama é baseada em um best-seller com o mesmo nome, lançado nos anos 2000 por Joyce Carol Oates. E essa história reimagina a vida de Marilyn Monroe, explorando o lado público e pessoal de sua vida. Ou seja, mistura ficção com realidade. Nesse vídeo aqui, faço uma análise sem spoilers para quem não viu o filme e quer saber o que pode esperar dele. E, num segundo momento, faço uma análise com spoilers, comentando o que há de real e ficção nessa trama. Se você tá interessado nessa parte com spoiler, eu te ajudo. Aproveita e pula para essa minutagem que tá aparecendo em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço a análise sem spoilers. Então já sabe, deixa o like agora no comecinho. Bem, Blonde é um filme longo, gente, 2 horas e 47. Removendo os créditos, temos mais ou menos 2 horas e 40. E ele se compromete a contar a história de Norma Jean. Nascida em Los Angeles em 1º de junho de 1926, ela teve um pai ausente e passou a maior parte de sua infância em lares adotivos e orfanatos, já que a mãe dela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Por conta disso, ela teve uma infância muito problemática que resultou em traumas que ela levou por toda a vida. Porém, aos 18 anos, casada já há 2 anos, ela foi descoberta e passou a modelar, especialmente como modelo pin-up. E com isso foi apenas questão de tempo até ela iniciar a carreira dela como atriz. Ela foi um verdadeiro fenômeno, se tornou um marco na cultura dos Estados Unidos. Era cantora, atriz e considerada um símbolo sexual. E isso é justamente o principal ponto que esse filme explora. O modo como a Norma Jean tinha que equilibrar os seus traumas com a sua carreira como Marilyn Monroe. Ela deu vida a várias personagens em filmes, mas certamente a maior personagem dela foi a Marilyn, uma mulher hipersexualizada, sorridente e que era desejada por todos. Ou seja, ela teve uma infância onde não teve amor e agora na vida adulta todos querem ela. E o filme gira justamente em torno disso. Como a fama, a objetificação do corpo dela, a ausência do pai e a infância problemática resultaram em uma vida solitária e marcada por relacionamentos fracassados, nos quais ela tentava preencher o vazio que existia dentro dela. O filme retrata ela como uma mulher submissa, frágil e que tentava desesperadamente encontrar um homem que pudesse preencher a figura paterna da vida dela. Ou seja, o longa traz uma abordagem meio freudiana, né? E tudo gira em torno da ausência do pai dela, absolutamente tudo. O filme não explora o legado da carreira dela, os esforços que ela teve que fazer para construir uma carreira de sucesso. Nada disso, gente. Tudo isso é inexistente. Chegou em certa altura do filme, lá perto da morte da personagem, ou seja, já tinha passado 2 horas de filme, pelo menos, que eu comecei a me questionar qual é o propósito do longa. 2 horas se passaram e eu não tinha entendido isso ainda. Pra mim, tava parecendo um pornô dramático com quase 3 horas de duração, no qual tem como protagonista uma loira que fala a cada 5 minutos daddy para os homens da vida dela e que não tem a capacidade de usar uma blusa ou um sutiã. Daddy, this is so beautiful. Hi, Daddy.
Traduzindo, o filme critica a hipersexualização e a objetificação da Norma/Marilyn, mas faz exatamente o mesmo. Ele não apresenta outra visão, senão essa. E com isso, ao longo de quase 3 horas, assistimos uma história super bizarra. Tem orgia com filhos de atores famosos, tem estupro nunca confirmado, tem cenas explícitas de abortos no plural. Seus 2 casamentos pós-fama começam e terminam do nada, ela sofre todo tipo de violência física e psicológica que se possa imaginar e, consequentemente, ela se entrega ao vício em medicamentos e bebidas. Ao ponto de você se questionar como que alguém pode viver dessa forma. É muito sofrimento para uma vida só. E comentando sobre o final desse filme, não quero dar spoilers porque vai que tem gente que quer assistir ele ainda. Só que assim, gente, a teoria que ele traz é ridícula. Juro pra vocês, é de dar raiva. Antes de assistir o filme, eu cheguei a pesquisar bastante sobre a vida dela e tava crente que o filme iria explorar aquela teoria que ela não morreu de suicídio, mas sim foi assassinada a mando do John Kennedy, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, que aparentemente ela teve um caso amoroso. Pra mim, essa teoria é absurda. Depois que eu pesquisei bastante sobre a história dela, acho que não faz sentido, acho que ela realmente morreu de suicídio. Porém, gente, prefiro essa teoria absurda do que essa teoria tonta que o filme trouxe. Esse é o nível de raiva que eu fiquei depois de assistir Blonde. Tem tantos arcos com teorias bizarras que, olha, é difícil de engolir, viu? Há algumas cenas que eu fiquei me perguntando, fiquei reflexiva, será que tem algum significado nisso? Mas cheguei à conclusão que não. O único propósito, o único significado era chocar quem assiste. Certamente a única coisa que se salva nesse filme é a Ana de Armas, que vive a protagonista na história e entrega um resultado bem bacana. Mas a pergunta que não sai da minha mente é: será que ela realmente precisava desse trabalho para se provar como atriz? Como o projeto é bem antigo, desde 2010, outras atrizes chegaram a ser escaladas para viver a protagonista. A Naomi Watts e a Jessica Chastain. E olha, essas atrizes se livraram de uma grande furada. Esse é o tipo de filme e personagem que demanda muito de quem tá por trás, sabe? Deixa traumas. De toda forma, é impressionante a semelhança física da Ana de Armas com a Marilyn. Outra coisa que impressiona é como ela conseguiu capturar o exato modo que a Marilyn falava, sabe? Ela tinha uma voz doce, meio infantilizada, falha, mas também sedutora. Very happy time. I'm happy to be back. As I started my hometown. Yes. Well, you're a happy girl now. When you go to London? Marilyn Monroe only exists on the screen. Não tenho capacidade de avaliar o sotaque dela, afinal é uma atriz cubana vivendo um dos maiores ícones da cultura dos Estados Unidos, mas pra mim, com ou sem sotaque, ela realmente soa muito como a Marilyn. Uma coisa que ajudou muito nesse aspecto foi o excelente trabalho de caracterização do longa. Para se transformar na atriz, a Ana passou entre 2 horas e meia e 3 horas no processo de ser maquiada todos os dias. Fora isso, apesar dela passar praticamente todo o filme nua, acredite se quiser, mas ela também utilizou cerca de 100 figurinos. Por fim, um último detalhe é que esse filme foi gravado no formato 4x3, ou seja, naquele formato mais clássico de filmes antigos, até mesmo para se reproduzir a essência da década em que a história se passa, e também para recriar vários e vários trechos de filmes da Marilyn. Outro detalhe mais técnico é que o filme conta tanto com cenas coloridas quanto com cenas em preto e branco. E assim, eu não me incomodei com o fato de intercalarem isso, mas me incomoda o fato de não ter um significado aparente, ou um padrão, sabe? Bem, pessoal, metade do vídeo já foi e agora deixo aquele alerta, viu? Vou para a parte com spoilers. E se você pretende assistir o filme, já sabe, deixa o like e pode sair do vídeo. Se você já assistiu o filme ou tá atrás de spoiler, segue comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, vamos por partes, porque eu quero cobrir todo o filme, mas não quero deixar esse vídeo maior que o filme em si. Primeiro de tudo, comentando sobre a infância da Norma Jean. Pra mim, é
É inaceitável que uma história de quase 3 horas de duração para contar a vida dessa atriz dedique apenas 16 minutos para explorar a infância dela. Numa rápida pesquisa no Google, você descobre como a infância dela foi traumatizante e turbulenta. Ela viveu em orfanatos, diferentes lares e foi violentada sexualmente nesses lares adotivos. Se casou aos 16 anos porque a sua responsável precisou mudar de estado e ela nunca soube de fato quem era o pai dela. A mãe tinha uma doença incurável, enfim. Como de acho querem contar os traumas da vida adulta da Norma sem explorar isso, a infância dela, a raiz dos problemas, sem contar que em apenas 16 minutinhos conseguiram inserir algumas inverdades. Por exemplo, a mãe dela nunca tentou afogar a criança numa banheira. Ou seja, logo de cara fica muito nítido que o filme é uma grande ficção com algumas poucas camadas de realidade. O filme também traz várias imprecisões. Por exemplo, alegam que a Norma foi estuprada por um grande chefão de Hollywood. Eu até entendo o impacto que isso causa em quem assiste, mas assim, é algo esvaziado de propósito, dado que isso nunca foi comprovado na realidade. Não há nenhum registro ou fala da atriz sobre isso. E dando continuidade aqui às imprecisões, que falar daquela cena de orgia entre o filho do Charlie Chaplin e do Edward G. Robson. Puderas, que negócio de mau gosto é esse, gente? O tanto de gente que deve estar se revirando no caixão por conta dessas conspirações sem pé nem cabeça, não tá escrito no gibi. Sem contar que aquele plot twist mequetrefe do final dá vontade de arrancar os seus 2 olhos, né? Eu sei, mas já falo disso. Algo que é verdade nesse filme é que, de fato, a Norma passou por vários abortos em vida. Contudo, nenhum comprovado das formas que a gente assiste no filme. Eu até gostei do modo como trabalham a saúde mental dela após esses episódios, mas, assim, que negócio medonho é aquele depois do encontro com o John Kennedy? Eu juro, eu tentei encontrar significado naquilo, mas não consegui não. Possivelmente o arco mais verídico que a gente encontra nesse filme foi o casamento dela com Joey DiMaggio. O primeiro que a gente assiste no filme, mas o segundo da vida real dela. De fato, esse casamento foi um conto de fadas que se tornou um pesadelo. Ele abusava fisicamente e verbalmente dela. Era muito controlador e possessivo. E sim, tristemente é verdade a passagem que ele espanca ela após ficar com muitos ciúmes pela possivelmente cena mais famosa dela, a cena do vestido branco voando. Após uma transição nada sutil e grotesca do filme, praticamente temos um salto que tira a Norma de um casamento para outro casamento, agora com o dramaturgo Arthur Miller. E sim, ela realmente chegou a passar por um aborto enquanto estava casada com ele, só que foi um aborto espontâneo. E contra todas as expectativas, eu consegui não detestar o modo como ela foi desenvolvida nessa relação. Ali conseguimos ver um lado mais humano da Norma, que apesar de repetir exaustivamente Daddy, ainda assim dá para sentir as inseguranças dela. E aproveitando o gancho, eu também gostei bastante do modo como abordaram a atriz nos momentos que ela estava atuando, trabalhando. Dá pra ver o perfeccionismo que ela tinha, ela era famosa por isso e pelos chiliques que ela dava, né, por querer repetir cenas, enfim. E no final, todo o perfeccionismo que ela tinha nada mais era do que as inseguranças dela. E claro, chegou aquele momento vergonhoso do vídeo, onde vamos comentar sobre a parte mais absurda desse filme. A relação dela com John Kennedy. Quem já assistiu o filme, com certeza sabe do que eu tô falando. É algo que particularmente achei muito desrespeitoso com a memória da atriz. Ela é arrastada para o quarto dele como se fosse um pedaço de carne, faz uma punheta no sujeito, faz um oral por mais de 1 minuto em tela e depois fica implícito que ela também foi estuprada. E como se tudo isso já não fosse doente o suficiente, temos uma cena real, sonho, metafórica, sei lá o que é aquilo, de um aborto. E se nessa altura do filme alguém ainda tinha dúvidas que esse roteiro é horrível, com certeza também percebeu que é um roteiro desesperado. E por fim, a cereja desse bolo estragado é um motivo que levou ela a se suicidar. A descoberta que o filho do Charlie Chaplin durante anos mandou cartas para ela como se fosse o pai dela. Eu não sei nem o que dizer pra vocês, gente. Não sei. É tão grotesco que eu não tenho nem palavras.
palavras. Viu só? A teoria do John Kennedy até que não soa tão ruim agora, né? Enfim, fico muito triste pela forma que retrataram a Norma Jean / Marilyn Monroe nesse longa, e fica fácil compreender porque houve tanta dificuldade para aprovarem uma versão final desse filme. Ele é muito desonroso e perdeu boas oportunidades de levar a sério e discutir saúde mental, mídia, objetificação feminina, enfim. Bem, se você chegou até agora no vídeo, não esquece de compartilhar aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme, também sobre a minha análise, por que não? E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!